vem me ensinar. Diga: eu estou aqui, Jesus, à disposição. Diga: à disposição do Senhor e da sua palavra. Amém? Assentai-vos, irmãos queridos. Glória a Deus. Toma o seu assento e te peço, por gentileza, não vá para outro lugar agora. Toma o seu assento. As mamães dão toque nas suas crianças também. Vamos receber um pouco mais da palavra do Altíssimo nessa noite. Glória a Deus. Livro do profeta Daniel, último capítulo. Tá vendo como eu estou aprendendo? A gente aprende, viu? Menos de 6 meses estamos acabando aqui o Daniel. A gente aprende, devagarinho a gente vai aprendendo. Amém? Capítulo 12 do profeta Daniel. E nós estamos agora nesse capítulo 12, que é assim, estamos no contexto do anticristo. Diga: o anticristo. Diga: a besta. Diga: o falso profeta do Apocalipse. Nós estamos aqui nesse contexto. Amém, irmãos? Agora, para você prestar atenção, esse barulho que você está ouvindo é a calha ali que fica ali, é de lata. Então esse barulho, então fique em paz, tá bom? Não vai cair uma telha na sua cabeça, pode ficar em paz. Esse barulho que você ouve aí, ó, é uma calha de lata que fica ali na ponta, e os caras não arrumaram ainda, tá bom? Então é uma lata que fica na ponta assim. Amém, irmãos? Então fique em paz, tá bom? Olha para cá e para a sua Bíblia, amém? Outra coisa, se você for usar o seu smartphone para ler a Bíblia, ótimo. Se for outra coisa, não ótimo, tá bom? Diga para o seu vizinho: você pode me chamar a atenção se eu mexer com o meu celular, se não for para mexer na Bíblia. Amém? Ele vai chamar a sua atenção, viu, irmão? Não adianta fazer cara feia, viu? Ele não vai te pegar lá na rua, tá bom, irmão? Pode ficar em paz. Ninguém vai pegar você na rua, não. Ele prometeu, está prometido, está feito. Então nada de consultar os e-mails, as mensagens, essas coisas assim. E nada de ficar procurando Pokémon também, tá bom? Amém, irmãos? Por favor, isso aqui é coisa séria, não é brincadeira não, tá bom? Amém? Então vamos ler o texto. O contexto aqui é o anticristo. Nós tivemos no capítulo 11 o anticristo, o protótipo do anticristo. O primeiro anticristo politicamente falando, concretamente falando, tá bom? E aí nós tivemos, a partir desse protótipo do anticristo, esse Antíoco Epifânio, que já veio, o cara já existiu, já veio, comeu, bebeu, destruiu, fez um monte de besteira. Aí o profeta, ou melhor, o anjo de Deus, pega as atitudes desse homem, Antíoco Epifânio, pega a atitude desse homem e fala como é que vai ser o anticristo. Você me entendeu? Isso aqui nós já vimos. Nós vamos ter que retomar alguma coisa, mas já vimos. Ele pega as atitudes, os procedimentos, que foi o cara pior que existiu, foi pior do que Hitler. A diferença entre ele e o Hitler é que ele matou, o Hitler, coloca na conta dele, né? Que ele quantitativamente, na quantidade ele fez muito mal. Também nem contou o que o Antíoco Epifânio fez, entendeu, irmão? Então nós temos ali o protótipo do anticristo. Aí o anjo pega o que aquele homem fez e começa a apontar para o anticristo escatológico. Tá bom? Vai acontecer isso de novo, quando Jesus falou assim, não ficará pedra sobre pedra nesse templo. De novo no ano 70, vai aparecer um outro cara chamado Tito, e vai de novo destruir o templo de novo, e vai servir de novo de protótipo. Mais tarde vai aparecer o Nero, que vai servir de protótipo. Na época do Apocalipse, quem é a besta? Quem é a besta? É o Dominiciano. Ele é a besta. Só que veja bem, aquilo é a questão protótica. É o concreto. Sempre apontando para um anticristo escatológico que vai muito além. E aí o povo santo lá da besta, do falso profeta, somos nós, a igreja. Aqui o povo perseguido é Israel, tá bom? Aquele anticristo serve de apontamento para o anticristo final. E o povo santo aqui aponta para nós. Não é mais o judeu, é a igreja. Amém? E aí os pregadores de Apocalipse se confundem. E eles pensam em um dia que vai haver uma guerra de Armagedon, que vai haver um exército. Muitos acham que é o exército chinês. Não. A guerra de Deus contra a besta, gente, não vai durar um segundo. Agora, haverá uma tribulação muito grande. Mas não é a guerra do Armagedon. A guerra do Armagedon, o Senhor descerá, pisará aqui e vai falar vai falar. E quando ele falar, vai acabar com o anticristo. Entendeu? Mas antes vai ter uma grande tribulação. Amém?
Tudo bem? Deixa a palavra moldar você. Deixa a palavra moldar você. Deixa a palavra ensinar você. Pelo menos porque eu acho que eu tenho credibilidade com vocês. Pelo menos por isso. Já que você me conhece há tanto tempo, já anda comigo há muito tempo, em vez de você ficar ouvindo e acreditando em quem você não conhece, em quem você não anda junto, em que você não sabe a profundidade, a formação, a capacitação, você conhece. Então deixa eu te ensinar nessa noite. Principalmente, deixa o Espírito Santo te ensinar. Eu, como homem, quero te ensinar também. Mas principalmente eu quero que o Espírito Santo te ensine. Amém, queridos? Essa é a nossa parte introdutiva, tá bom? Vamos ler o texto então. O tema eu vou seguir o tema que está aqui, que eu acho ótimo. O tempo do fim. O tempo do fim, ou os tempos do fim. Os tempos do fim. Porque os tempos vai variar. O fim começou quando Cristo veio. O fim começou quando Cristo pisou aqui na terra. O fim já começou. E vou te provar isso também nesses nossos encontros. Quero fazer isso em 3 encontros aqui. Quero conversar com vocês no capítulo 12 em 3 encontros. Aí a gente encerra o Daniel. Amém? Tudo bem? Preparados? Vamos lá? Capítulo 12, versículo 1. São só 13 versículos, dá para ler tudo. 12, versículo 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, até aquele tempo. Mas, naquele tempo, será salvo o teu povo, e todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Muitos os que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha, para o horror eterno. Os que forem sábios, não formados, não os inteligentes, mas os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, das estrelas. E os que a muitos conduzirem à justiça, e os que a muitos conduzirem à justiça, a Jesus, como as estrelas, brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro. Esse sela a palavra aqui, esse sela aqui, é diferente do outro selar que vai aparecer aqui na frente. Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, muitos. E o saber se multiplicará. Muitos intérpretes aqui interpretam isso aqui, que é a ciência humana. Não, isso aqui é o saber escatológico. Eu conheço uns pregadores novos, 30, 35 anos, 40 anos, que sabe tanto quanto os meus mestres, que era de 70 anos hoje. Tem um pessoal muito bom por aí. Tem uns pastores muito bons hoje em dia. E cumprindo isso aqui, o saber, esse saber aqui não é a tecnologia, não é iPhone, não é celular, não é isso. Não é a ciência humana, é o saber escatológico, é o saber com relação às coisas do fim. Se multiplicará. 5. Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois. Dois o quê? Anjos. Um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, aquele anjo do capítulo 10, do capítulo 11, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Uma pergunta, hein, ó. Quando se cumprirão estas maravilhas? Olha a pergunta que ele está fazendo. Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu, isso tem o significado, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Estas coisas todas se cumprirão. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Esse selado aqui não é igual àquele que nós lemos anteriormente.
Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Os sábios saberão o que está acontecendo. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, e posta a abominação desoladora, depois disso, haverá ainda 1.290 dias. Depois disso, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1.330 dias, 35 dias. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, descansarás ao fim dos dias. 2, e levantarás para receber a tua herança. Amém até aqui? O texto está ótimo, né? O texto já é atrativo, o texto já é atraente por si só. Amém? Qual é o contexto? Veja o versículo de novo, olha, para a gente ir lendo o texto e agora explicar. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe e defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo. Que tempo? Então veja bem, o tempo que ele acabou de dizer. Olha para mim, por gentileza, aqui acontece uma coisa muito séria. Se você não prestar atenção, olha para mim, você vai achar que o capítulo 12 é uma outra conversa. Se você olha para cá, para o capítulo 12, você vai falar assim, é outro assunto. Esse capítulo 12 que você tem na sua Bíblia, isso não existe lá nos originais. Eu preciso falar isso porque às vezes, qual é a função dos capítulos da sua Bíblia e dos versículos? Facilitar pedagogicamente. Por exemplo, eu falei, abra sua Bíblia em Josué 6, não é fácil abrir? Josué 6. Agora imagina que não houvesse 6, 7, 8, 9, 10, como é que você iria abrir Josué, aonde ele ora e as muralhas caem? Irmão, nós iríamos ficar aqui até amanhã, a menos que você decorasse. Os capítulos e os versículos da Bíblia, pedagogicamente, facilitam a nossa vida. Eu falei para vocês, abram Daniel 12, vocês foi lá e abriu Daniel 12. E tem um índice ainda, né? Tem um índice. Imagina se não tivesse. Porque lá no original não tem assim em cima assim, Daniel, o nome assim, Daniel, não tem. Não existe isso no original. Só que esses números, em outro sentido, nos atrapalham. Os números, pedagogicamente, ajudam a nossa vida. Facilitam a nossa vida. Mas com relação ao entendimento, nos atrapalha. Porque você olha para esse texto, você fala, o que está acontecendo aqui? Então, essas palavrinhas assim, ó, neste tempo, nesse tempo, naquele tempo, é o tempo que ele vinha dizendo aqui antes. Quem que está falando aqui? Vocês lembram ainda ou não? Quem que está falando? Naquele tempo se levantará Miguel, o grande... Quem está falando isso? Está vendo? Poucas pessoas falam. E eu já falei 3 vezes isso aqui. Desde o capítulo 10, Daniel encontrou com um anjo. Ele encontrou com um anjo. No final do capítulo 10, o anjo começa a falar com ele. O anjo começa a conversar a partir do versículo 10. No capítulo 11, o anjo continua conversando com Daniel. É o anjo que está falando. E quando o anjo fala, ele começa a citar um tempo, o tempo do anticristo. Veja comigo aí, o capítulo 11 de novo, veja comigo aí, a partir do versículo 36. O que é o versículo 36? Eu falei para vocês, é o anticristo escatológico, é o que vai acontecer. Olha o versículo 36, esse homem, que não é mais uma pessoa política, esse ser fará segundo a sua vontade, se levantará, ele se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, será próspero até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito, não terá respeito pelos deuses de seus pais, nem os desejos das mulheres, nem a qualquer Deus não respeitará nada, mas em lugar dos deuses honrará o Deus da força, da fortaleza,
a um Deus que seus pais não conheceram. Versículo 9: com o auxílio de um Deus estranho, agirá contra as poderosas fortalezas. Versículo 40: no tempo do fim, ele vai fazer guerra com um monte de gente, está marcado aí. Verso 41: esse ser entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, o Edom, o Moabe, o povo inimigo de Deus. Ele vai se unir com os inimigos. Versículo 44: mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado, e sairá com grande furor, para destruir e exterminar a muitos. Muitas das coisas que estão aqui do 36 até o 45, não se cumpriram no Epifânio, no antigo Epifânio. Essa coisa de tomar o lugar de Deus, de xingar Deus, de tomar o assento de Deus, de falar eu sou o Deus do universo, é eu que mando aqui, isso é coisa do anticristo. Nesse tempo, no tempo do anticristo, não do antigo Epifânio, nesse tempo não do Nero, não do Hitler, não dos grandes ditadores que houve no mundo, mas no tempo. Me responda a pergunta. Eu falo assim, olha, a partir das 6 da manhã, me acompanha, a partir das 6 horas da manhã, de amanhã, vocês têm, ou melhor, a partir de meia-noite de hoje, vocês têm apenas 12 horas de vida. A partir da meia-noite de hoje, 0 horas de hoje, você tem apenas 12 horas. Qual vai ser a sua última hora? Amanhã que horas? Amanhã de que hora vai ser a sua última hora, a última hora inteira? Fala para mim. Das 11 ao meio-dia. É a última hora, correto? Então vocês têm apenas 12 horas. A partir das 0 horas de hoje, vocês têm apenas 12 horas de vida. A sua última hora é das 11 da manhã até o meio-dia. O que é o tempo do fim, gente? O tempo do fim, aqui no Daniel, não era o tempo do fim. O antigo Epifânio veio antes do tempo do fim, mas serviu de protótipo. O tempo do fim começa quando Jesus vem. Qual é o primeiro minuto da sua última hora? Essa eu acabei de falar assim, das 11 ao meio-dia, certo? Última hora. Qual o primeiro minuto? 11 e... Qual o primeiro 10 minutos do seu tempo? 11 e... Qual o segundo 10 minutos do seu tempo? 11 e 20. Irmãos, o tempo do fim começou quando Jesus veio. Sabe o que é que o João fala na sua carta? Estamos na última hora. É a última hora. Nós estamos servindo, me apegando a essa ilustração. É como se nós estivéssemos das 11 do meio-dia até o meio-dia do outro dia. Estamos das 11 até o meio-dia. É assim que nós estamos. Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Deus não está no tempo, o tempo é que está em Deus. Irmãos, se quando Pedro pregou, João pregou, ele disse que era a última hora, nós estamos nos últimos minutos. Você está me entendendo ou não? Então em que tempo? Porque eu vou ler para vocês aqui alguma coisa muito séria aqui agora, e vocês vão concordar com o que eu vou ler aqui. Nós estamos urgentemente na última hora, nos últimos minutos, gente. Só que para Deus é o seguinte, esse último minuto pode durar 50 anos, pode durar 100 anos, pode. Eu não sei te precisar e não tem lugar na Bíblia que fale qual é a hora. Mas que nós estamos na última hora, nós estamos, porque está escrito que nós estamos na última hora, gente. É muito sério essa questão do anticristo, irmãos. É muito sério que você ore, que você vigie. Então nesse tempo, veja comigo de novo o versículo 1, 12 e 1. Nesse tempo, no tempo do anticristo, gente, que já começou desde lá de Jesus, se levantará Miguel, o grande príncipe defensor do povo de Deus. Haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida. No tempo do anticristo, quando essas coisas estiverem para acontecer,
Então assim, a gente às vezes perde o sentido da leitura, por causa do capítulo 12, a gente pensa que está separado do capítulo 11, e é um grande bloco, 10, 11, 12 é um grande bloco. É um grande bloco, a gente precisa entender. Nós já estamos no tempo do fim, nos tempos do fim. E estamos muito mais do que o apóstolo Paulo estava. Está entendendo, irmãos? O contexto aqui é o contexto do anticristo. É um tempo de engano. É um tempo de sedução. É um tempo de mentira. Olha, deixa eu ler para vocês aqui. Me acompanha aí apenas ouvindo, porque até você abrir, você perde. Depois você me pergunta a referência, te passo. Eu vou ler Mateus 24. Olha o que Jesus disse sobre esse tempo do fim. Olha o que ele disse, escuta bem aqui, né? E Jesus respondendo disse: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Nós estamos num tempo, gente, de estrondoso engano, sedução, gente habilidosas para falar. Então Jesus falou assim, ó, naquele tempo, cuidado, muitos virão no meu nome, acautelai-vos, cuidado para que ninguém vos engane. No versículo 5, porque muitos virão em meu nome, vão falar no meu nome, não é para ser eu. Jesus não está falando assim, as pessoas vão querer ser eu. Não, muitos falarão no meu nome. Gente, olha como nós estamos hoje. Ser evangélico hoje, meu irmão, é uma moda. Porque ser evangélico, a canção é bonita, tem reggae, tem rock, tem tudo. Pode dançar, pular, pode tudo. O arraial evangélico hoje, gente, está complicado. São muitas pessoas falando em nome de Cristo, você não sabe quem é a pessoa. Você não sabe quem são os fulanos. E fala em nome de Cristo. Olha aqui. Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque isso vai acontecer mesmo, mas ainda não é o fim de tudo. Haverá fomes, haverá pestes, em vários lugares. Em vários lugares. O versículo 11 fala assim, ó: surgirão falsos profetas. Meu irmão, tem igreja para tudo que é gosto hoje. O que falta é igreja bíblica, igreja evangélica. Está entendendo, irmãos? Aqui no nosso meio mesmo surgiu alguém falando assim, eu não preciso que nenhum homem me ordena, eu sei que Deus me ordenou pastor. Não! Sempre que Deus quis levantar, o apóstolo Paulo, ele era ligado, comprometido com a igreja de Jerusalém. Se a igreja de Jerusalém não o autorizasse, ele não era apóstolo. Mas Deus me chamou, mas mandou o Pedro colocar as mãos sobre ele. Surgirão falsos profetas, amantes de si mesmo. Me fala se hoje isso não é real, gente. Eu quero uma igreja assim, só de jovem. Vai achar uma. Eu quero uma igreja só de funk. Vai achar. Eu quero uma igreja só de punk. Vai achar. Eu quero uma igreja só que pula. Vai achar. Eu quero uma igreja só do monte. Vai achar. Mas e uma igreja bíblica? E uma igreja bíblica? E uma igreja fundamentada na Escritura, meu irmão? Gente que sabe o que está dizendo. Porque as pessoas estão lendo a Bíblia e falam, estou sentindo, olha, eu acho que isso aqui, isso aqui. Eu acho que isso aqui, isso aqui. Você viu na televisão, acabou de aparecer um pastor aí que se fez pastor. Foram entrevistar o cara estava em adultério. Aí foi perguntar por que ele fazia, por que ele tinha várias mulheres. Ele falou assim, eu li na Bíblia. Aí que Bíblia que você leu? Ele foi lá e viu, vá e adultera com ela. Ele acentuou errado. Não era adultera, vá a mulher adúltera. Mas ele leu assim, vai e adultera com ela. Não sabe nem ler, irmão. Vá e adultera com ela. Aí foi lá ver, não, vá a mulher adúltera. Não vá a mulher e adultera. Mas não sabe ler. E está cheio disso aí fora. Está cheio disso aí fora. Homens se fazendo ungidos. Homens se separando. Homens dizendo eu sou. Mulheres também. Aparecendo, irmãos. Falsos profetas. Amantes de dinheiro. Acabamos de perder um aqui que gosta de dinheiro. Acabamos de perder outro aqui que gosta de poder. Que gosta de mandar. Perdemos outro aí que não gosta de compromisso.
Não gosta de compromisso, não quer ter compromisso. Então vai lá, monta uma célulazinha, monta um grupinho familiar. Cuidado, irmãos. E isso ainda é café pequeno, porque isso ainda é café pequeno ainda. Piores são os grandões que tem por aí. Piores são os grandões. Esse dia eu estava vendo na televisão, estava zapeando, parei num carinha lá, porque tem alguns programas evangélicos que eu vejo só para rir. Irmã, tem uma pastora lá, tem uma apóstola lá, meu irmão, que eu arracho o bico. Mas é um programa de humor. Eu assisto para rir. Ela faz, a gente dá errado, ela manda umas cartinhas lá para ela e ela não sai, ela não perde meia. Ah, irmãos, eu me divirto. Ah, eu casco de rir. A pastora fala assim: o que você está vendo? Está vendo essa mulher aí, ó? Eu falei: é muito engraçado de ver essa mulher aqui. É muito engraçado. É cada asneira que não tem cabimento, irmãos. Não tem cabimento. Surgirão falsos profetas. Nós estamos na última hora, no último minuto. Nesse tempo surgirão muitos falsos profetas. Jesus falando, estou em Mateus 24:11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, olha isso aqui é tremendo, gente. Eu gostaria de dar aula para vocês assim, ó, bem devagarinho sobre isso aqui, viu? E por se multiplicar a iniquidade, o pecado. Sabe por que seguem os falsos profetas? Sabe por que seguem os falsos pastores? Porque ele fala tudo que você quer ouvir. Porque ele te mima. Ele te dá cargo. Ele fala para você pregar. Ele fala: você pode pregar. O pastor Fernando lá em Portugal, estava lá conversando com o pastor dele lá, estava lá conversando com o pastor dele lá em Portugal, aí ele falou, um dia ele chegou assim: posso falar para você a verdade? Por que você deixa todo mundo pregar aqui? Não, porque na nossa igreja, lá no Brasil, para alguém pregar lá, o quê? O seu pastor prega sozinho? Sozinho não, mas a pregação principal só ele prega. E como é que ele consegue? Porque eu não consigo. Ele falou: eu não consigo, se eu não arrumar alguém, eu não dou conta. Ele falou: pastor, aí ele aconselhou o pastor, porque o que esse cara falou aí hoje, inclusive no dia que eu fui lá, foi um fulano lá, que eu vou te contar, no dia que eu fui lá em Portugal, meu Deus do céu, quanta asneira. E olha que eu sou muito tolerante com isso. Eu sou tolerante demais. Surgirão falsos profetas por se multiplicar a iniquidade, gente, o pecado, a transgressão. Porque cada um quer fazer o que quer fazer. Porque cada um quer fazer o que dá na telha. Então o tempo do anticristo é um tempo que vai se multiplicar falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos. Vai se multiplicar. Essa é uma das marcas. O povo fica pensando na guerra, na peste, no terremoto e esquece do caráter da palavra. Esquece do caráter da palavra. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muito se esfriará. Então é um tempo de falsa doutrina. É um tempo de falso evangelho. Nós estamos muito mais nele agora, meu irmão. Você está nesse tempo agora, sem sombra de dúvida. É um tempo de engano, de sedução. Olha o versículo 21 do capítulo 24 ainda. Porque haverá então tão grande aflição. E vai piorar. Haverá tão grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo, e até agora nem tão pouco há de haver. Se aqueles dias, se esse tempo não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. O tempo será tão terrível, isso vai esquentar tanto, que nenhuma carne se salvaria. Olha só o que ele fala, que nenhuma carne salvaria, por causa dos escolhidos, por causa de nós, aquele tempo será abreviado. Olha só, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém disser para vocês: eis ali o Cristo, eis ali o pastor, eis ali o profeta, eis ali o homem, não dê crédito. Tempo de engano, é tempo de falso profeta, é tempo de sedução, é tempo de guerra, é tempo de engano bíblico. Olha o que Paulo diz, quando ele fala para o Timóteo. Olha o que Paulo diz,
Quando ele fala para Timóteo, no capítulo 6 de 1 Timóteo, olha o que Paulo diz. Escute isso aqui, a partir do versículo 3, ele fala assim, ó: se alguém ensina alguma outra doutrina, que não a bíblica, que não a cristocêntrica, diga cristocêntrico, diga essa palavrão, cristocêntrico. Sabe o que quer dizer isso? Cristo no centro. Qualquer pregação que Jesus não seja o centro, pode descartar, pode jogar fora, lixo, sem dó, sem medo de errar. Qualquer pregação que não seja cristocêntrica, pode jogar fora. Pode jogar fora sem medo. Olha só, se alguém ensina outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, uma doutrina, um ensino que seja praticado. Não é falar eu sou santo, não é falar eu sou íntegro, não é falar eu sou certo, é viver certo. Se alguém ensinar outro evangelho e não andar afinado com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e não viver uma vida de piedade, é soberbo, é arrogante. Versículo 4, nada sabe. Vou repetir, se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras, e aí eu gosto de Mateus 5, bem-aventurados aqueles que se humilham, bem-aventurados aqueles que choram, aqueles que se sensibilizam, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que promovem a paz. Isso, meu irmão, não se afina com as sãs palavras, não anda na piedade, esta pessoa é soberba e nada sabe, delira acerca de questões e contendas de palavra, das quais nascem as invejas, as porfias, as blasfêmias e as tristes suspeitas. Tempo do fim é um tempo de falsos mestres, de mestres que se fazem mestres, de profetas que se fazem profetas, de pastores que se auto-intitulam pastores. Nós estamos no tempo do fim. Nós estamos nesse tempo, irmãos. Lá em Londres, irmãos, você pensa que é diferente daqui? Lá em Londres, o meio evangélico é escândalo em cima de escândalo. Eu fiquei 7 dias na casa de uma senhora lá, uma senhora assembleiana. Irmãos, 7 dias que eu fiquei lá foi suficiente para conhecer a igreja evangélica em Londres, irmãos. Tão corrompida como aqui, atrás de profecias, atrás de dinheiro, atrás de palavras que só mexem com a sua carne. Londres, primeiro mundo, gente, educação de primeiro mundo. Mas falta caráter, falta submissão, falta rendição. Gente, vocês se esqueceram do que Jesus disse? Muitos chamados, poucos escolhidos. Poucos escolhidos. Muitos chamados, poucos escolhidos. Nesse tempo, ele está falando aqui, nesse tempo. É nesse tempo, gente, que o bicho vai se manifestar. E cada vez vai estar mais intenso. Cada vez esse fogo maligno vai queimar mais. Portanto, vigie, queridos. Outro texto para a gente encerrar. Então é um tempo de engano bíblico. É um tempo, meu irmão, de apostasia. Sabe o que é apostasia, irmãos? Sabe o que é apostatar? Apostasia, para alguém será. Por isso assim, irmãos, lembra que aqui no Daniel 11, o general Antíoco Epifânio, ele entrou em Jerusalém e se uniu com quem? Você lembra disso ainda ou não? O general Antíoco Epifânio, ele entrou lá em Jerusalém, ele foi se unir com quem? Eu acho que é bom te ver isso aí, para eu encerrar, antes de ler o texto que eu ia ler. Capítulo 11, versículo 31. Versículo 31. Capítulo 11, e versículo 31. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladoras. Aos violadores da aliança,
Olha isso aqui. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Olha para cá. O Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo, ele entrou em Jerusalém. Ele descobriu que em Jerusalém havia um povo, no meio do povo de Deus. Havia um povo, dentro do povo de Deus, que, olha aí, violaram a aliança. Como esse maldito descobriu, eu não sei. Mas o Antíoco Epifânio, o protótipo do anticristo, entrou em Jerusalém, entrou no templo e já se uniu com alguns que eram profanadores, eram transgressores, viviam de fachada. Apostatar, gente, os apóstolos, o anticristo vai ser um grande apóstolo, meu irmão. Por isso que, às vezes, os pregadores apocalípticos, eles estão pensando que a besta vai ser um ímpio. Irmãos, isso aqui na minha cabeça não está fechado, mas é muito difícil eu acreditar que seja um ímpio, porque ele tem que se apostatar, ele tem que conhecer a linguagem, ele tem que saber a linguagem. Me parece que é alguém, eu sou mais inclinado a achar que é alguém que sai de dentro da igreja, não de uma religião católica que o cara não sabe nada. O que é que o Francisco sabe de evangelho? Nada, meu irmão, minha irmã. Ele sabe muito de ajudar os pobres, isso ele é bom mesmo. Ele é muito bom de pedir, gente, não faça guerra, faça paz. Ele é muito bom disso. Disso ele é bom. Mas o que ele conhece de evangelho? Nada. Nada. A criancinha aqui sabe mais evangelho do que o Francisco, gente. Muito mais. Guardando todo o respeito que a gente tem que ter pela pessoa. Então, o Antíoco Epifânio, ele achou dentro do templo alguns que estavam lá, mas não eram de lá, não eram verdadeiros, não eram sinceros, eram dissimulados, era falso. Falava uma coisa e vivia outra. Falava uma coisa e praticava outra coisa. Cuidado com aqueles que falam bem, meu irmão. Cuidado com aqueles que são bons de palavra. Porque esse é o espírito do anticristo, meu irmão. Esse é o espírito da besta, do falso profeta. Ele é bom de falar, ele é bom de ensinar, ele sabe do que está dizendo. Ele conhece o nosso linguajar, ele conhece os nossos esquemas, ele conhece nossos códigos. Ele saberia como entrar aqui e ninguém percebê-lo, gente. Ninguém percebê-lo. Um dia eu estava dando aula de Nova Era, isso há uns 20 anos atrás. Eu estava dando aula de Nova Era, gente. No meio da palestra, numa igreja aqui mesmo em Suzano, entrou um cara que era adepto da Nova Era. Só fomos perceber que o cara era um adepto da Nova Era quando passou um mês. Ele entrou, sentou, ouviu, deu bom dia, boa tarde, tomou uns cafezinho, foi embora, ninguém ficou sabendo. Ele foi lá investigar o que nós estamos falando. Foi lá pesquisar o que a gente estava falando. É tempo do anticristo, irmãos. É tempo do anticristo. Agora, nesse mesmo versículo 32, olha só. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas, com mimos, palavras bem colocadas, falando assim, posso contar com você? Você me ajudaria? Depois eu te pago, olha não sei o que, perverterá, mas olha a vírgula aí, mas o povo que, capítulo 11, verso 31, mas o povo que conhece o seu Deus, se tornará o quê? Mais forte. O povo que conhece a Deus, esse povo não vai ter medo do anticristo, não vai ter medo do falso profeta, não vai ter medo da besta do apocalipse, ele se tornará mais forte. Amém, irmãos? É um tempo de sedução, é um tempo de engano, de palavras lisonjeiras, de palavras de mimos, de palavras carinhosas, de palavras de engano, para enganar aqueles que não são verdadeiramente de Deus, porque os que são verdadeiramente de Deus, amam a palavra de Deus, amam a escritura, amam a instrução. Quem ama a Deus, ama a sua palavra, gosta da palavra. Vou na igreja quarta-feira, porque eu vou aprender Daniel, você fala assim, enche a boca e fala. Vou na igreja sexta-feira, porque vou aprender Coríntios. Vou na igreja domingo, porque vou aprender a Bíblia Sagrada. O homem, a pessoa que ama a Deus, não se deixará levar. Então é normal, realmente é esperado. Então é um tempo de engano, nós estamos nesse tempo, e é pior do que na época do Paulo, irmãos. É pior do que na época de João, meu irmão. É tempo de
apóstatas, gente que gospe no prato que comeu, gente que faz intriga, gente que faz convites estranhos, gente habilidoso no engano. Nós estamos, é tempo desse espírito, irmão. Agora nós precisamos ficar firme na palavra, ficar firme na palavra, na doutrina, no ensino do Espírito Santo. É a última hora. Talvez se o João estivesse hoje, ele falava aqui, olha, na verdade não é a última hora, agora já são os últimos minutos. Já são os últimos minutos. Como é que você vai se comportar daqui para frente? Como é que você vai se comportar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua igreja aqui? Como é que você vai se comportar? Porque é tempo do espírito do anticristo. Curva sua cabeça, fecha os seus olhos agora. Curva sua cabeça. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos, por gentileza. Não saia do seu lugar. Feche os seus olhos, abra a sua boca. Abra a sua boca, querido, querida. Abra a sua boca. Aleluia.